Um homem comum caminhando até uma sala de doação, sem imaginar que carregava dentro de si algo que mudaria a medicina para sempre. Em silêncio, durante décadas, ele ofereceu o que tinha de mais valioso e acabou salvando milhões de vidas sem jamais aparecer diante dos holofotes. Essa é a história do sangue que não deveria existir, mas que reescreveu o destino de incontáveis famílias. Enquanto muitos buscavam respostas para uma doença que devastava recém-nascidos, ele se tornava a peça que faltava. Um anticorpo raro, uma descoberta inesperada e um homem disposto a continuar, mesmo quando ninguém sabia seu nome. E o mais impressionante é que tudo começou com uma promessa simples e um gesto que parecia pequeno demais para mudar o mundo. Mas mudou. E hoje você vai descobrir como um único doador se transformou em um dos pilares mais silenciosos da medicina moderna. Curiosofobia. Atravessando um corredor silencioso de um hospital comum na Austrália dos anos 1950, um menino de 13 anos tentava entender por que estava vivo, quando muitos na mesma situação não tinham a mesma sorte. Após uma cirurgia delicada no peito, envolvendo a retirada de um pulmão, os médicos revelaram algo que deixaria qualquer um inquieto. Sua sobrevivência dependia de uma transfusão de sangue recebida no limite entre a vida e a morte. James não sabia o nome do doador, não sabia a sua história, não sabia sequer de onde viera aquele sangue. Mas a ideia de que alguém, um desconhecido, havia lhe dado mais tempo na Terra, começou a se enraizar como uma dívida silenciosa que ele jamais poderia ignorar. Enquanto sua respiração ainda era curta e cada movimento lembrava o trauma da cirurgia, nasceu a promessa íntima que guiaria todo o resto de sua vida. Essa promessa não era feita em voz alta, não tinha plateia, mas era o tipo de voto interno que molda destinos inteiros. Ele decidiu que, assim que pudesse, se tornaria doador de sangue para retribuir o gesto que o mantivera vivo. O que ele não imaginava era que essa simples escolha colocaria o mundo diante de um fenômeno biológico tão improvável que, por décadas, especialistas acreditaram ser praticamente impossível ocorrer de forma natural. O que faz a história ainda mais intrigante é que, naquele momento, ninguém poderia prever que dentro de James existia algo raro demais para ser encontrado em qualquer banco de sangue comum. Havia um anticorpo silencioso, desconhecido, que transformaria uma decisão corriqueira em um impacto global. Mas essa revelação só viria muitos anos depois, muito depois de James se levantar daquela cama de hospital e tentar seguir com uma vida normal, acreditando que sua contribuição seria igual à de qualquer outra pessoa que estende o braço para ajudar um estranho. Quando completou 18 anos, James finalmente entrou no centro de doação. O ambiente tinha cheiro metálico, frio, e o barulho ritmado das máquinas parecia marcar a antecipação que ele guardava desde a infância. Ele sentou na poltrona, ainda sem imaginar que aquele momento seria lembrado pela ciência como o início de uma nova fronteira na medicina preventiva. Mas foi quando o sangue passou pelos protocolos de rotina que os técnicos perceberam algo que não aparecia em exames comuns. As reações laboratoriais não batiam com nenhum padrão conhecido, e a equipe decidiu aprofundar os testes. No início, ninguém queria acreditar no que estava vendo, porque se tratava de um anticorpo extremamente específico, capaz de neutralizar uma condição que até então vinha causando a morte de recém-nascidos em quantidade assustadora. Ele estava lá, circulando no organismo de James, como se tivesse sido colocado ali deliberadamente. Os pesquisadores começaram a revisitar registros, buscando casos semelhantes, mas o que encontravam era praticamente nada. O corpo dele parecia ter desenvolvido espontaneamente um anticorpo que muitos médicos só conheciam por estudos teóricos. Essa descoberta surgiu num contexto em que milhares de bebês morriam todos os anos por uma condição devastadora, a doença hemolítica perinatal. Um ataque biológico em que o sistema imunológico da mãe destruía as células sanguíneas do bebê. Era uma tragédia silenciosa, repetitiva e para a qual o mundo não tinha solução eficaz.
E de repente, no banco de sangue de uma cidade pacata, aparece um homem cujo organismo carregava uma resposta inesperada para esse problema antigo. O impacto de algo assim era tão grande que rapidamente a notícia chegou às mesas de pesquisa mais avançadas do país. James foi chamado de volta diversas vezes para novos exames. Ele começava a perceber que havia algo diferente, mas não imaginava a escala. Os médicos o observavam com uma mistura de fascínio e cautela, como alguém que carrega uma peça-chave para um quebra-cabeça global. Quando finalmente explicaram, ele ouviu em silêncio. Seu sangue tinha potencial para impedir que mães passassem anticorpos mortais aos seus bebês. Um único doador poderia salvar milhares de vidas ao longo das décadas. E naquele instante, a promessa feita ainda criança deixou de ser apenas um gesto de gratidão e se transformou no início de uma missão que mudaria o destino de gerações inteiras. Que sensação essa história desperta em você ao perceber que o sangue de um único homem salvou milhões de vidas? Deixe seu like, inscreva-se no canal e conte aqui nos comentários o que mais te surpreendeu até agora. Quando os pesquisadores finalmente compreenderam o alcance do anticorpo encontrado no sangue de James, algo surpreendente começou a acontecer nos bastidores da medicina australiana. Sem alarde, sem manchetes, ele foi colocado no centro de um esforço nacional para transformar aquele recurso biológico raro em uma defesa eficaz para milhares de bebês que ainda nem tinham vindo ao mundo. James, sentado nas poltronas de doação que já começavam a parecer parte de sua rotina, não via o movimento silencioso que se formava ao redor de cada frasco de sangue retirado de seu braço. Mas a cada coleta, uma nova dose do anticorpo era separada, estudada e transformada em pequenas injeções capazes de impedir que uma tragédia anunciada se repetisse em ciclos intermináveis. A substância derivada do sangue dele passou a ser usada na produção de um produto que mudaria o curso da mortalidade infantil no país. Era aplicada em gestantes consideradas de risco, criando uma camada de proteção artificial que impedia o ataque imunológico antes mesmo que o bebê respirasse pela primeira vez. O impressionante é que nenhum laboratório tinha conseguido produzir esse anticorpo em larga escala de forma sintética. Eles dependiam completamente do corpo de James, como se um mecanismo único tivesse sido criado nele especialmente para isso. Isso fez com que, aos poucos, cada doação de James se tornasse uma espécie de linha final entre a vida e a morte para inúmeros recém-nascidos. E o mais intrigante é como tudo se desenrolou quase em segredo. Ele vivia uma vida comum, enquanto nas maternidades do país, bebês que teriam poucas horas de sobrevida agora abriam os olhos para um mundo que sem aquela intervenção jamais conheceriam. Médicos comentavam que era como assistir a uma doença antiga perder força diante de algo que não deveria existir, algo que parecia improvável demais para ser real. Com o tempo, equipes científicas começaram a monitorar cada detalhe do organismo dele. Existia uma preocupação constante sobre o que aconteceria quando James não pudesse mais doar. Seu sangue era tão raro que a medicina passou a tratá-lo como um recurso estratégico. Ele, no entanto, mantinha sua rotina quase inalterada, chegando para cada coleta como quem cumpre um compromisso silencioso. Ele sabia que havia vidas em jogo, mas não tinha a dimensão de quantas. Na verdade, ninguém tinha. Só anos depois, com o cruzamento de dados e o avanço das estatísticas, perceberam que o número era tão grande que parecia desafiar qualquer explicação racional. Enquanto isso, famílias inteiras celebravam o nascimento de bebês saudáveis, sem saber que por trás daquela tranquilidade existia a presença constante de um único doador. Era como uma corrente invisível que conectava um homem a milhares de crianças espalhadas pelo país. O mais impressionante é que essa ligação não tinha rosto, não tinha nome, não tinha reconhecimento público. Era uma força silenciosa fazendo efeito em hospitais que James nunca visitaria, em cidades que ele talvez jamais chegasse a conhecer. E à medida que os anos passavam, o impacto se tornava tão profundo que a ausência de alternativas começou a preocupar especialistas. Se por algum motivo James fosse impedido de doar, toda aquela barreira protetora seria desfeita.
Muitos tentaram encontrar outros doadores com anticorpos semelhantes, mas a busca era frustrante. A combinação presente no sangue de James parecia uma anomalia biológica tão rara que encontrá-la em outra pessoa era como procurar um fragmento específico de areia em toda a costa australiana. A cada nova doação, uma espécie de tensão silenciosa se instalava, como se todos soubessem que dependiam de um equilíbrio frágil demais. Ele chegava, estendia o braço, observava o sangue escuro fluindo pelo tubo transparente, sem imaginar que aquele gesto simples estava se tornando uma das maiores contribuições individuais para a saúde pública moderna. E enquanto a agulha era removida e ele colocava o curativo, um pensamento começava a surgir entre médicos e pesquisadores. Até quando essa corrente poderia se manter intacta? A resposta, inevitavelmente, viria mais tarde, quando o destino de milhares de bebês passaria a depender não apenas do que havia no sangue de James, mas de quanto tempo ele ainda poderia oferecê-lo ao mundo. E você, imaginava que um gesto tão simples poderia mudar o mundo dessa forma tão profunda? Se estiver gostando, deixe seu like, inscreva-se e comenta aqui embaixo o que mais te intriga sobre essa jornada extraordinária. Ao longo de décadas, James Harrison foi mais que um doador. Ele era uma linha invisível entre a vida e a morte para mais de 2 milhões de bebês. O sangue que corria em suas veias, um anticorpo raro, fez dele uma figura única, silenciosa e talvez até mesmo divina para aqueles que nunca o conheceram. Sua rotina era simples, mas seu impacto incomparável. Durante 60 anos, ele retornava ao centro de doação, com uma única missão: salvar vidas, uma gota de cada vez. James Harrison sabia que enquanto houvesse uma necessidade, ele estaria lá. Não havia fama, não havia reconhecimento público, ele não procurava aplausos. O que ele sabia era que seu sangue poderia impedir tragédias. Em uma época onde doenças hemolíticas ameaçavam os recém-nascidos e a medicina não tinha resposta para o sofrimento das famílias, ele era a chave que faltava. Um anticorpo que poderia salvar vidas, mas só se ele continuasse a doar. Aos 81 anos, James fez sua última doação. A aposentadoria, se é que podemos chamar assim, não foi marcada por despedidas emocionantes ou grandes cerimônias. Ao contrário, ela passou despercebida pela maioria, tal como sua vida. No entanto, o que ele fez foi monumental. Seu sangue, como um elo entre a ciência e o milagre, salvou um número incalculável de vidas. Cada criança salva por ele tinha um futuro. Cada vida evitada representava uma história que poderia ter terminado de maneira trágica. Mas a história de James Harrison não termina com a aposentadoria. O legado que ele deixa para trás vai além do simples ato de doar sangue. Ele é a prova viva de como a generosidade humana, embora muitas vezes silenciosa e invisível, pode ser mais poderosa do que qualquer feito heróico registrado nos livros de história. Enquanto ele se afastava do centro de doações pela última vez, o mundo não sabia que ele havia se retirado, mas os bebês que ele ajudou, esses jamais esqueceriam sua contribuição. E talvez seja esse o verdadeiro impacto de James Harrison. Sua ausência de reconhecimento não diminui em nada a grandiosidade de sua jornada. Ele não fez isso por fama. Ele fez porque sabia que sua dádiva tinha um poder que ultrapassava o entendimento comum. Seu sangue não salvava apenas vidas, ele salvava futuros. Hoje, o nome de James Harrison não é lembrado por todos, mas a sua história é eterna. Os bebês salvos por seu gesto continuam a viver e suas famílias, muitas delas sem nunca saberem o nome do homem que os ajudou, levam o impacto de sua ação para as gerações seguintes. Ele, silencioso, sem jamais pedir algo em troca, se tornou um herói não de reconhecimento, mas de essência. Seu legado está nas vidas que ele tocou. O que James Harrison fez é um lembrete de que a verdadeira grandeza pode ser encontrada nos pequenos atos de bondade, aqueles que passam despercebidos, mas que têm o poder de mudar o curso de tantas vidas. Ele não usou capa nem glória,
Ele usou apenas o que estava em seu sangue. E com isso, ele fez história. Se essa história te fez enxergar o quanto um único gesto pode transformar o destino de milhões, então compartilhe esse impacto com o mundo. Deixe seu like, inscreva-se no Curiosofobia e ative o sininho para continuar explorando relatos que revelam o extraordinário escondido no cotidiano.